Olá, estamos agora com a nossa unidade 2, uma unidade dedicada a compreender um pouco as grandes preocupações e ocupações dos filósofos ao longo da história da filosofia. Eu costumo dizer que para tratarmos desta compreensão em uma disciplina só de um curso de graduação, nós temos que fazer uma espécie de voo panorâmico pela história da filosofia. Ou seja, aquele voo panorâmico é o que nos permite olhar lá de cima, sem muita profundidade, mas com a perspectiva da visão do todo. De cima é possível ampliar o olhar mais longe, mas, por outro lado, sem aprofundar, sem conhecer com profundidade as questões mais específicas. Não há tempo para nós pensarmos em aprofundar a compreensão da história da filosofia em apenas uma disciplina, mas é necessário que, para que possamos compreender e aprimorar bem o nosso debate em torno destas noções de filosofia e ética, que constituem o título da nossa disciplina, nós possamos compreender como que, ao longo da história, a reflexão filosófica se fez presente. Na nossa unidade 1 e na videoaula da unidade 1, nós já deixamos claro que nós estamos considerando aqui única e exclusivamente a filosofia ocidental. Não estamos ignorando que existe outra expressão filosófica no Ocidente, no Oriente, mas nós estamos fazendo um recorte para a filosofia ocidental. Por quê? Porque o nosso modo de vida, o nosso comportamento, o nosso ser atual é fundado nas concepções e reflexões que se construíram ao longo da história na filosofia ocidental. Bom, dissemos também na unidade 1 que a filosofia tem origem na Grécia Antiga, né? E ao longo da história a filosofia é compreendida em 4 divisões, né? A filosofia antiga, que diz respeito, portanto, ao pensamento greco-romano, né? Filosofia antiga que pode ser, em termos de referência temporal, considerada mais ou menos como uma forma de pensamento que surge no século VI a.C. e que perdura mais ou menos até o século III, ou alguns costumam dizer século V, mas eu vou colocar aqui século III depois de Cristo, né? Depois, a chamada filosofia medieval. Este símbolo aqui é o símbolo da filosofia. Então, para economizar com as palavras, com a escrita, vamos utilizar o símbolo filosofia antiga, filosofia medieval, que também, em termos de referência temporal, seria uma expressão do pensamento ocidental em torno do século III, IV, né? Ou do século V até o século XV depois de Cristo, né? Do V ao XV depois de Cristo. A filosofia moderna, aquela forma de expressão do pensamento ocidental, compreendida entre os séculos XVI e século XVIII, ou já entrando no XIX, e a filosofia contemporânea, como aquela forma de expressão do pensamento ocidental predominante a partir do século XIX, né? A partir, talvez, da segunda metade do século XIX. Isso é uma referência temporal em torno da qual não há unanimidade, não há consenso, mas que nos permite pensar um pouco historicamente como se dá as mudanças, vamos dizer assim, de orientação do pensamento filosófico ao longo da história. Eu vou manter aqui só estas expressões para nós
podermos ir agregando informações a elas sem ter que a todo momento retirar tudo do quadro. Isso nos facilita acompanhar um pouco o desdobramento do raciocínio. A filosofia antiga, ela pode ter também a sua subdivisão em filosofia pré-socrática, filosofia socrática, bonita minha letra, né? Ó, que coisa linda. E filosofia pós-socrática. Vejam que estas expressões falam por si só. Isso significa que a subdivisão da filosofia antiga é considerada em pensamento filosófico antes de Sócrates, pensamento filosófico no período de Sócrates e pensamento filosófico após o período de Sócrates. Ou seja, o filósofo grego Sócrates é considerado o marco divisório do pensamento grego. Por quê? Porque a filosofia pré-socrática essencialmente pode ser definida como cosmologia. Cosmologia, ou seja, estudo do cosmos. Logia, estudo, cosmos, universo. Estudo do universo. O que os filósofos pré-socráticos queriam era construir uma explicação sobre o universo que fosse mais convincente que a explicação mitológica. Vejam que o primeiro esforço de conhecimento humano no Ocidente, a primeira tentativa de compreender a realidade no Ocidente, se deu através dos mitos. Deslumbrado frente à realidade desconhecida, o ser humano começa a construir as primeiras explicações de forma fantástica, recorrendo ao sobrenatural, explicando como as coisas aconteciam na realidade a partir de deuses, de seres mitológicos, de personagens sobrenaturais. Como nós dissemos na unidade 1, a partir do século VI a.C., essas explicações mitológicas vão perdendo credibilidade e surge a filosofia. Agora, o objeto primeiro da filosofia acaba sendo o mesmo objeto que era do mito. O mito queria explicar a origem das coisas. A filosofia pré-socrática também, de alguma forma, se volta a isso, a compreender não a ideia de origem, como o mito pensava, porque os filósofos pré-socráticos partiam de uma concepção de que as coisas sempre existiram. Não houve uma criação, não houve um início. As coisas sempre existiram. O fato é que elas existiam de forma caótica, caos, e num determinado momento, por determinadas circunstâncias, do caos surge o cosmos. Então, a preocupação dos filósofos pré-socráticos era compreender o que é que promoveu ou que que contribuiu nesta passagem do caos ao cosmos. Portanto, os estudos dos filósofos pré-socráticos eram estudos cosmológicos. Para dar algum exemplo, a fim de nos ajudar a compreender melhor. O considerado primeiro filósofo, Tales de Mileto, da ilha de Mileto, dizia, vou voltar um pouquinho e dizer o seguinte, os pré-socráticos compreendiam que, para ocorrer a passagem do caos ao cosmos, houve ou há necessariamente para explicar isso, há a necessidade de encontrar o princípio ordenador do universo. Virou uma bagunça aqui o quadro, mas vamos ver se a gente compreende. Princípio ordenador do universo. Então, não havia aquela preocupação de compreender o quem, se alguém criou, não era essa a questão. Os pré-socráticos eram filósofos materialistas, ou seja, que concebiam que a matéria se explica por si só.
E a preocupação era encontrar o princípio ordenador do universo, ou seja, aquele elemento, qual é o elemento que contribuiu para a passagem do caos ao cosmos. E eu então estava dizendo, como exemplo, o pensamento de Tales de Mileto, primeiro filósofo pré-socrático, que dizia que o princípio ordenador do universo, ou seja, o elemento que contribuiu para que do caos surgisse o cosmos, era a água. Tales dizia, a água. Bom, mas a gente fica pensando, o que ele queria com essa explicação? Difícil de saber, porque são poucos os registros do pensamento de Tales de Mileto, os registros escritos. Mas Tales era uma pessoa que viajava muito para o contexto da época e esteve, por exemplo, no Egito, em que pôde perceber a importância das águas do rio Nilo para toda a agricultura do Egito Antigo. E, eventualmente, ele pode ter construído o raciocínio de que em tudo que existe e para tudo que existe, a água é importante, a água é fundamental. Então, a água, na visão do Tales, é um princípio que está presente em todas as coisas. Como ela é o princípio que está presente em todas as coisas, pode ter sido ela, a água, o princípio ordenador do universo que fez com que do caos surgisse o cosmos. E aí outros filósofos que dizem, não é a água, é o ar, é a terra, é o fogo, e teorias que vão evoluindo, até a dizer, não é nenhuma coisa material, o princípio ordenador do universo é algo que não pode ser identificado num elemento, porque as coisas que existem no cosmos são constituídas de vários elementos, várias partículas. Com esse raciocínio todo, os filósofos pré-socráticos chegam à teoria do átomo, que é uma teoria válida até hoje, com Demócrito, que diz que o princípio ordenador do universo é o átomo, entendendo por átomo a menor partícula da matéria, aquela partícula indivisível. Aí a gente pode dizer hoje, não, mas a ciência hoje fala em divisão do átomo. Muito bem, fala em divisão daquele átomo que a ciência no século XV, depois nós vamos ver isso, identificou, quer dizer, no século XVII, identificou como sendo o átomo do Demócrito. Só que acho que é um equívoco, porque o átomo do Demócrito é um conceito. O que é o átomo para ele? A menor partícula da matéria. Se a ciência hoje dividiu, e mais, a palavra grega, deixa eu fazer mais uma bagunça aqui, eu já apago. A palavra grega átomo, latinamente traduz-se por indivisível. É isso que significa a palavra átomo. Ora, se a ciência hoje diz que dividiu o átomo, não é o átomo do Demócrito que ela dividiu, porque o Demócrito diz, é a menor partícula da matéria, aquela partícula indivisível. Então, tudo que for possível dividir, quer naturalmente, quer por processos científicos de aceleração de partículas, certamente o resultado da divisão, a menor partícula resultante da divisão, é que é o conceito de átomo de Demócrito. Veja, a teoria atômica é válida ainda hoje, me estendi demais aqui, mas para dizer o seguinte, os filósofos pré-socráticos que queriam compreender qual era o princípio ordenador do universo, na soma das diferentes visões, construíram uma teoria, a teoria atômica, que tem validade científica até hoje e que, se houver curiosidade em compreender melhor essa questão, eu posso contribuir com todos a partir das nossas interações no Moodle, no Tira Dúvidas, enfim. Vamos voltar aqui porque o nosso tempo é curto para este voo panorâmico. Então, se os filósofos pré-socráticos estudavam essencialmente o cosmos, a partir do pensamento de Sócrates, a filosofia começa a se ocupar da compreensão da vida humana
na polis, da compreensão do ser humano. Ou seja, a filosofia torna-se antropologia, estudo do homem, logia, estudo, antropo, homem. A preocupação central do pensamento socrático não é compreender o cosmos, o universo, é compreender a vida humana em sociedade, é a questão da ética, é a questão da educação, é a questão da formação moral do ser humano, da vida política, do debate político, é a questão do governo da cidade. Ou seja, o pensamento socrático é voltado para a compreensão do homem. Com isso, quero frisar que o Sócrates é considerado o marco divisório do pensamento grego, porque antes dele a filosofia era estudo do cosmos, com ele a filosofia torna-se estudo do homem, e após ele, filosofia pós-socrática, a filosofia torna-se antropologia e cosmologia. Ou seja, a filosofia pós-socrática une a preocupação pré-socrática com a preocupação socrática. É neste sentido que Sócrates é considerado um divisor no pensamento antigo, e a filosofia antiga é compreendida a partir do pensamento socrático. Estudo do cosmos, estudo do homem e do cosmos. E aí nós temos, por exemplo, os principais filósofos desse período, Platão e Aristóteles, que constroem grandes teorias, tanto sobre a vida humana e o homem, o ser humano, como a compreensão do universo, do cosmos, como tudo se explica, vamos dizer assim, a partir do pensamento antigo. Maiores detalhes sobre cada um destes períodos nós encontramos no livro Texto Base da Disciplina, e também me coloco à disposição para as nossas discussões no Fórum Tira Dúvidas ou em outras interações que vocês queiram propor. Muito bem. Sobre a filosofia antiga, podemos parar por aqui, até por uma questão de tempo.